Bom dia! Vamos para mais um devocional? Hoje a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 15. Vamos dar continuidade, né? Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aqui então, né, Paulo começa lembrando, né, aos irmãos a quem ele escreve, a quem ele destina a carta, né, ele vem aqui lembrar a eles qual o evangelho que ele pregou para eles, né, aqui constantemente, né, na palavra, a gente já pode perceber que ele vem advertir, né, a igreja sobre isso, a se concentrarem naquilo que eles receberam, no evangelho que receberam, pois vem pessoas, vem falsos profetas, ou até mesmo a carne lutando contra o espírito, que desviam a gente do curso certo, né? Que desvia a gente do evangelho puro e simples, né? E aí Paulo sempre vem trazer de volta eles ao evangelho, a Cristo, sempre apontando para Cristo, que é o evangelho, né? E aí aqui ele fala da ressurreição, né? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, quando ele fala segundo as Escrituras, é porque a ressurreição de Cristo, tudo que Cristo passou, tudo que Cristo fez, a Escritura já dizia isso, que isso aconteceria. Tanto que o próprio Jesus citava a Escritura e os discípulos não entendiam, mas depois eles entenderam, né? A Escritura, ela prediz tudo o que o Senhor fez, né? E apareceu a Pedro e depois aos 12, né, Jesus, quando ressuscitou. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Então, aqui ele fala o evangelho puro e simples. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, apareceu aos apóstolos, enviou a pregar o evangelho, né? Os enviou a receberem Cristo como Senhor e Salvador, né? E aqui eu acho muito interessante, pois Paulo, ele se lembra de onde ele foi tirado, ele se lembra quem ele era. Isso é algo muito importante que nós não podemos esquecer. Quando Cristo nos salva, quando nós passamos a andar como Jesus andaria, nós não podemos nos esquecer quem éramos, porque quem já teve essa experiência sabe que quando Jesus entra de fato na nossa vida, há transformação. Há transformação. E aí a gente não pode esquecer de onde nós saímos, quem éramos antes, né? Porque aí a gente lembra, olha, realmente a graça me alcançou, porque eu não era merecedora, né? Mas a graça de Cristo me alcançou. E aí hoje eu posso trabalhar para Ele, eu posso, né, levar outras pessoas a terem essa mesma transformação. É isso que Paulo fala aqui. Eu persegui a igreja, mas Cristo, pela sua graça, me chamou, né? E aí eu prego mais do que todos os apóstolos, porque ele sabia quem ele era, né? Paulo foi privilegiado do Senhor aparecer, né, como aquela grande luz para ele. Foi uma experiência muito forte. E aí ele fala, né, que ele trabalhou mais do que todos, não ele. Olha a humildade aí, não eu, né? Ele fala assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos. E é isso que vocês creram. Então, se mantenham firmes nesse evangelho. É isso que Paulo fala aqui. Vamos continuando. A ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como
alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Paulo, né? Tá advertindo eles, ué. Como você está falando que não tem ressurreição? Se o evangelho é isso, é baseado na ressurreição do Senhor. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Invalida tudo, né? Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente, olha esse versículo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ele fala que se a nossa esperança se limita a essa vida, a esse corpo carnal, somos dignos de pena, né, de compaixão, porque o Senhor ele fez tudo o que fez para nos dar um reino de glória, né? Então a nossa esperança não se limita a essa vida. Essa vida é decisiva para a vida que teremos eternamente, né? Depois da morte carnal. Mas a nossa esperança não pode estar nessa vida, né? A nossa esperança é Cristo e tudo que Ele tem para aqueles que são dele. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Que ele vem mais uma vez lembrar, né, que a morte veio por um homem, Adão, depois a vida eterna também por um homem, Cristo. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Deus, né, sujeitou tudo debaixo dos pés de Jesus. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles a que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, Cristo tem essa missão, através de nós, de sujeitar todas as coisas debaixo dos pés, né? Então, e nós temos essa missão, né, junto com Ele, né? Nós não estamos aqui à toa. Tem um plano a ser seguido. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles, né? Por que se batiza por Jesus, no nome de Jesus, se ele não está morto? Vai se batizar por causa de um morto? Não, por causa de um vivo, ele ressuscitou. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, né? Os apóstolos na pregação, né? Colocando suas vidas em risco. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso que ele cita é uma passagem lá de Isaías. Não dá pra gente aprofundar nisso aqui no devocional, mas ele está citando uma passagem. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, ele fala, cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque certas companhias podem corromper os bons costumes. Como justos, recuperem um bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Então, assim, né, ele fala que, tem alguém corrompendo vocês, cuidado, volta para o evangelho puro e simples. E é uma advertência para nós hoje também. A palavra é nova, ela se renova, e ela serve para nós, ela serve para você. Cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você está ouvindo, com quem você está andando. Volte ao evangelho puro e simples. Depois a gente dá continuidade nesse capítulo. Até a próxima.